Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui, é porque decidiu participar da classe de novos membros deste ano e fico muito feliz por isso. Seja então muito bem-vindo, muito bem-vinda. E agora a gente tem que começar a estudar então um pouquinho, já que nós estamos falando de uma classe de novos membros de uma igreja. Acho que algumas definições são importantes. Então nós vamos agora definir alguns termos. Então, a gente vai começar definindo. A primeira grande definição vai ser o que é um cristão. Da definição de um cristão, a gente vai definir o que é uma igreja. E a partir dessas duas definições, eu quero trazer para vocês um pouquinho das implicações e do valor, né, de ser um cristão em uma igreja. É isso que a gente vai começar a estudar agora. Vamos conversar um pouquinho agora do que é um cristão. A gente tem que definir juntos aqui quais são aqueles elementos essenciais, qual é a essência de um cristão. Como que a gente pode saber que alguém é um cristão e outra pessoa não é? Então eu vou pedir que você pegue um pedaço de papel agora, uma caneta, e você pode fazer isso aí na sua família, se estiver fazendo a classe na família ou no casal, pode fazer em dupla, enfim. Mas eu quero que você pegue um pedaço de papel, pause o vídeo, assim que eu terminar a orientação aqui, e você vai definir para mim quais são os elementos essenciais de um cristão, ou seja, tudo aquilo que um cristão tem que se deixar de ter, deixa de ser um cristão. Então defina, um cristão é... Pausa o vídeo e já já a gente volta. Bem, se você fez a sua definição do que é um cristão, legal. Pega a sua definição, eu vou trazer para vocês a minha definição do que é a essência de um cristão. E aí, a partir disso, você compara se a gente chegou próximo da nossa definição ou não. Mas essa definição é muito importante, porque é da definição de um cristão que a gente depois vai definir uma igreja cristã. Ok? Na minha definição de cristão, em primeiro lugar, o primeiro elemento que compreende aqui, que está dentro da definição, é a ideia de arrependimento de pecados. Não há cristianismo sem a ideia de um Deus justo que condena pecadores, e esses pecadores começam a entrar no cristianismo a partir de uma perspectiva de indignidade e de que precisam se arrepender. Então, o primeiro elemento é o arrependimento de pecados. Isso começa a definir o que é um cristão. Segundo elemento que eu queria trazer para vocês é alguém que afirma a salvação em Cristo ou de Cristo para o homem por meio da fé. O cristão compreende que, por estarmos perdidos em pecado, a gente precisa se arrepender e crer confiantemente, depositar toda a nossa confiança em Jesus, no que ele fez na cruz, e isso é um ato de fé. A gente entende no cristianismo que um cristão é feito quando ele compreende que ninguém chega perto de Deus por ser bonzinho, mas por crer em quem Deus é e como ele atua. Um outro aspecto importante, né, já tive experiências de evangelizar as pessoas e eles gostarem, olha que legal, arrependimento e fé, mas um terceiro elemento importante é uma afirmação da exclusividade de Cristo ou da fé em Cristo para a salvação. O cristianismo, ele é meio excludente, digamos assim, ele é excludente de outras perspectivas de fé como meios de salvação. Então a gente não entende que todo caminho leva a Deus. A gente acredita que somente a fé em Cristo leva a Deus. E o último elemento que eu colocaria é, a partir do arrependimento, dessa fé em Cristo, do confiar somente em Cristo, exclusivamente em Cristo, o último elemento é uma experiência individual de novo nascimento, ou de um relacionamento agora vivo com Deus. E aí tem muita gente que pergunta o seguinte, puxa, mas
Eu me tornei um cristão, eu era muito pequeno, eu era criança, eu não lembro de quando foi o meu novo nascimento. Então veja, eu não estou dizendo que é necessário lembrar da data em que isso aconteceu. Eu estou dizendo que para ser cristão, essa experiência de um tempo antes e um tempo depois, ela é absolutamente necessária. Não existe salvação sem uma nova compreensão da vida, e a salvação não é real sem que essa nova compreensão da vida exiba alguma espécie de fruto para a sociedade, para as pessoas à nossa volta e tudo mais. Então são esses os 4 elementos que eu entendo para a salvação: o arrependimento, a fé em Cristo, com exclusividade, o 3º elemento, e o último é isso compondo a experiência do novo nascimento. Essa é a essência de um cristão, para mim, e eu espero que seja muito próximo do que você colocou aí para você também. Turma, agora a partir dessa definição do que é um cristão, eu queria que você pensasse um pouquinho junto comigo no que é uma igreja local. O que é uma igreja local? Então, você vai definir aqueles elementos que compõem a igreja, que se forem tirados, tira a característica essencial da igreja. Ou seja, é aquilo que a igreja tem que, se deixar de ter, deixa de ser igreja. Então são aquelas características que, se a gente tirar, já não caracteriza mais igreja. Então, pausa o vídeo agora e coloca para mim, coloca na sua folha aí, você pode fazer na sua família aí se você quiser, quais são os elementos que definem uma igreja, que são essenciais, estão na essência de uma igreja. Pausa o vídeo e já já a gente retoma aqui. Turma, eu coloquei na minha definição de igreja, olha que interessante. Eu começo dizendo que igreja é um corpo de cristãos. Aí você tem que voltar àquela definição do que é um cristão. É um pecador arrependido que confia na salvação por meio da obra de Jesus Cristo e que passou pelo novo nascimento. Isso é uma igreja. Essa é a essência de uma igreja. Mas, segundo lugar, a igreja é a única instituição autorizada por Deus para praticar o que a gente chama de cerimônias memoriais, que é o batismo e a ceia. Outras denominações chamam de sacramentos, a gente não tem essa visão sacramental, mas a gente conversa sobre isso outro dia. Mas batismo e ceia compõem a essência da igreja. É isso, por exemplo, que diferencia um grupo de estudos bíblicos da faculdade de uma igreja. Na faculdade você não deveria praticar batismo e ceia. Isso é elemento trazido nas escrituras dentro de um contexto de formação da igreja. A igreja também tem, como 3º elemento, a ideia de compromisso mútuo. As constantes exortações do Novo Testamento à mutualidade, elas só fazem sentido quando as pessoas convivem num corpo em que elas têm algum tipo de acesso aos seus companheiros ali. Mesmo sendo liderança ou membros, enfim, todo mundo ali tem um acesso ao outro. Essa mutualidade, esse compromisso, ele compõe a igreja. Você vê no Novo Testamento o apóstolo Paulo, por exemplo, se dirigindo a pessoas específicas nas igrejas às quais ele escreve suas cartas. Então, essa ideia de que há uma responsabilidade, eu chamo o indivíduo pelo nome, isso compõe a igreja. Esse compromisso, eu sei onde ele mora, eu sei as lutas de cada um. Isso é uma parte da igreja. Eu tenho a função de exortar meu irmão, de encorajar meu irmão, de animar o meu irmão. E isso é parte essencial da igreja. Eu coloco também na igreja que o próximo elemento essencial é que a igreja precisa de reuniões regulares e frequentes. Por que eu coloco reuniões regulares e frequentes? A regularidade me dá a ideia de constância. Agora alguém pode falar, eu me reúno uma vez por ano. É regular, todo ano uma vez. Mas eu coloco regular e frequente. Então, a igreja se reúne com regularidade,
mas com bastante frequência. Então, é no mínimo uma vez por semana, às vezes mais. Mas isso compõe também a essência da igreja. Uma igreja que não se reúne semanalmente, fatalmente deixará de ser esse corpo, porque vai perder muito dos outros elementos aqui. Um penúltimo elemento aqui que eu colocaria seria as escrituras como base de autoridade da igreja. É por isso que hoje muitos de nós têm dificuldade de considerar, por exemplo, o catolicismo como uma igreja verdadeira. Porque no catolicismo, a tradição, muitas vezes, as decisões da igreja ocupam a centralidade das normas. E a gente entende que para ser igreja, são as escrituras que precisam ter essa centralidade de dizer para a gente o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E o último elemento que compõe a igreja no seu corpo local são algumas poucas doutrinas que são absolutamente essenciais e que sem elas não dá para considerar aquele grupo uma igreja. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A gente não considera igrejas que não defendem a Trindade como igrejas dentro do cristianismo. Normalmente são consideradas seitas. Segundo elemento, divindade de Cristo e humanidade de Cristo. Esses dois elementos, a plena humanidade e a plena divindade. E a gente vai dizer na teologia, por exemplo, que quem nega um dos dois, ou os dois, ou ambos, né, tanto a divindade quanto a humanidade, ou pelo menos um dos dois, esse indivíduo não consegue ir para o céu. Eu vou explicar talvez mais para frente na ideia de doutrinas da igreja. Mas, então, as naturezas de Cristo são coisas realmente fundamentais para se ter na igreja. É por isso que a gente não considera, por exemplo, testemunhas de Jeová como irmãos. Eles não defendem a divindade de Cristo. Um outro elemento importante é a salvação pela fé. A fé como meio de salvação. A gente defende no cristianismo 3 grandes elementos na salvação. Então, a obra de Cristo como base, a graça de Deus como causa da salvação e a fé como meio de salvação. Não confunda base, causa e meio, tá bom? Então, graça é causa, obra de Cristo é a base da salvação e fé é o meio. E, finalmente, o último elemento importante também que traz para a gente que aquilo é igreja, na questão doutrinária, seria a volta de Cristo. A gente não consegue ter uma igreja que não crê que tudo isso um dia vai mudar, tudo isso vai acabar e que Jesus vai voltar. Isso seria só uma grande ilusão. São esses os elementos que eu trouxe para vocês, que na minha opinião são essenciais para a gente compor a ideia de uma igreja local verdadeira. Tendo esses elementos, embora a gente pense diferente em outras coisas, mas tendo esses elementos a gente trata como igreja.